Segunda Reis, capítulo 7, versículo 1. Amém? Senhor, me ajude, por favor. Eu creio que o Senhor vai estar providenciando na tua vida o que você precisa. Não sei, assim, especialmente qual é o tema definido, porém, Deus tem não, né? Amém. Porém, Deus nos trouxe um desejo no nosso coração muito grande por estar falando um pouco sobre esta palavra. Os irmãos acharam? Amém. Amém. Diz assim, vamos ler. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, quase este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão em cuja mão o rei encostava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isto? E ele disse: eis que o verás com teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixar viver, viveremos. Se nos matarem, não somente morreremos. Levantaram-se ao crepúsculo para ir ao arraial dos sírios. Chegando lá à entrada do arraial, eis que não havia ninguém ali, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros e de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus e o rei dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram suas tendas, seus cavalos, seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, encontraram uma tenda, e comeram, e beberam, e tomaram prata, e tomaram ouro, e tomaram vestes, e foram, e se esconderam. Então voltaram, entraram em outra tenda, e dali tomaram alguma coisa, e esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este é o dia de boas novas, nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciamos a casa do rei. Amém? Os irmãos podem se assentar, adorando e exaltando o nome deste Deus que está neste lugar. Amém? A Bíblia diz que onde está 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele ali está. E esta campanha fala da providência de Deus em meio à crise. Eu creio que o Senhor está neste lugar e ele vai providenciar para você em meio à crise. Este texto que eu acabei de ler nesta noite, fala de um período de crise, pastor. Este povo está enfrentando um período de crise, é um ano, e este ano é 850 a.C., o rei que está dominando em Israel, que está reinando, é o rei chamado Jorão, um rei que não faz a vontade de Deus, e o povo está padecendo de um processo difícil. A cidade está sitiada, porque o rei da Síria veio e deu sobre aquela cidade e a cercou, a sitiou, e a cidade que dependia de estar com as suas portas abertas, porque algumas daquelas portas eram portas onde se comercializavam coisas. Porém, este período em que a cidade está sitiada pelo rei da Síria, as portas da cidade estão fechadas. E neste período ninguém entra e ninguém sai. Um povo que dependia de trabalhar para render no seu trabalho está enfrentando um processo difícil, porque começa a surgir uma crise econômica naquele lugar. A crise se agravou tanto que a fome se instalou dentro de Israel, porque o povo não podia sair dali, o povo não podia ir trabalhar. Então começou a ter falta de alimentos, as pessoas começaram a ficar famintas, sem ter o que comer, começaram a passar fome. Em meio a esta situação, alguns entraram em desespero, porque a crise era grande. O rei Jorão já estava derrotado há muito tempo. Ele era um rei pessimista,
não conseguia ver nenhuma oportunidade. O povo entrou em um estado de crise tão grande que algumas pessoas começaram a cometer canibalismo, ou seja, matavam para comer. A Bíblia fala sobre duas mulheres que eram mães e elas combinaram, cada uma matar o seu filho e num determinado dia comer o que elas mataram, o filho de uma, e quando acabasse o mantimento, matava-se o filho da outra. Mas o sentimento de mãe é despertado naquela situação. E quando chega a vez daquela mãe matar o seu filho, ela não faz assim. Porém, as pessoas clamavam a este rei, e este rei está num estado de dor muito grande, um estado de pessimismo, não acredita em Deus, não acredita em mais nada. E alguém pede a ele para que o acude. Ele diz: se Deus não te acode, quanto mais eu. Como eu vou te acudir? Esse é o retrato que estava vivendo Israel nesta época. Muitas vezes é o retrato que nós estamos presenciando nos dias de hoje. As crises econômicas, crise existencial, crise psicológica, crise sentimental. É o retrato dos nossos dias. Nós vivemos isso. Muitas vezes não só aconteceu naquela época, mas acontece nos nossos dias. Porém, havia um homem de Deus, um profeta chamado Eliseu. E o rei acreditava que até mesmo isso que estava acontecendo era culpa de Eliseu. Porém, este profeta é um homem de Deus. E ele é inspirado pelo Espírito de Deus para trazer uma palavra de ânimo no meio da crise. E eu quero te dizer que nesta noite o Senhor, Ele traz uma palavra de ânimo para você e para mim em meio a esta crise que nós estamos vivendo. Crise econômica, onde as coisas estão muito difíceis. Imagine naquela época, o preço de uma cabeça de gado era como se nós colocássemos numa linguagem que se tornou equivalente ao preço de um caviar. Até o esterco de pombo se tornou algo extremamente caro. E aqui acredito que algumas pessoas, no estado de extrema pobreza, consumiram até mesmo isso. Porém, Deus usa este profeta agora para trazer uma palavra de ânimo no meio da crise. Eu quero te dizer que Deus tem uma palavra de vitória para você neste dia de crise, nesse dia de luta, nesse dia de compreensão, nesses dias onde as pessoas muitas vezes estão procurando simplesmente viver o seu eu, o egoísmo, centrado simplesmente em si próprio. Deus tem uma palavra de ânimo para você. E a resposta do profeta é que no outro dia de manhã, após a oferta de cereais, Deus ia fazer algo impossível aos olhos humanos. No meio da crise, as portas fechadas, a fome instaurada, Deus ia fazer, aleluia, surgir uma providência. Eu quero te dizer que Deus está nesta noite trabalhando em favor da minha e da tua vida, neste tempo difícil de crise, onde as pessoas já não acreditam mais, onde a dor é grande, onde a crise está instaurada. Deus está dizendo: eu tenho uma palavra de vitória para o teu coração, eu transmito uma palavra de esperança para a tua vida. O que Deus está dizendo através do profeta: a oferta vai ser maior do que a procura. Creia que Deus está dizendo para você nesta noite: a oferta será maior do que a procura. Recebe a tua vitória, recebe a tua vitória. Deus está dizendo que a oferta de Deus, o que Deus tem para a tua vida, vai ser maior do que a procura. Te prepara. Eu estou sentindo a glória de Deus nesse lugar. Aleluia. A palavra chega, creia, toma posse da tua vitória. Para se viver neste tempo de crise, onde as pessoas já não acreditam mais, onde o custo de vida muitas vezes se tornou extremamente alto, como naquela época, onde as pessoas não têm mais o direito de ir e vir. Naquela época não tinham, estavam sitiados, trancados, não podiam trabalhar, não podiam produzir, não tinham alimento, não tinham o que comercializar. A fome ficou instaurada, a crise se instalou, o desespero era tamanho, as pessoas estavam desorientadas. O rei não tinha uma palavra de ânimo. Porém, o profeta de Deus está ali para profetizar. No meio da crise, Deus tem vitória, Deus tem uma saída, Deus vai dar solução. O capitão a qual o rei se apoiava disse: é impossível. Mas quem disse que o nosso Deus não pode trabalhar no impossível? Ele disse: ainda que se fizesse janelas do céu, isso iria acontecer. Aleluia. O profeta disse para ele: você vai ver, mas você não vai
acredita no que Deus vai fazer, está até no meio, mas não consegue entrar no sobrenatural. Tem gente que só consegue visualizar, mas não vai participar, porque o que Deus tem para fazer é para aquele que acredita no sobrenatural, é para aquele que crê que Deus faz o impossível acontecer. Aleluia! Santo é o teu nome. Para se viver nessa crise, Obrigado, Jesus. quais são as características de quem consegue viver em meio a uma crise? Para se viver no meio da bonança é fácil, é só ser gente. Mas só consegue viver no meio da crise quem já sentiu a dor, quem sabe o que é sofrer, quem sabe muitas vezes o que é ser marginalizado, o que é ser caluniado, o que é não ter status. Não é um jogo de diplomacia, não é aquele que está muitas vezes nos refletores, os heróis desta história, que nos mostram um exemplo de como viver na crise. São homens que não têm qualquer valor para a sociedade. Eram 4 leprosos que estavam fora da cidade, além dos muros. Ser leproso naquela época era uma situação difícil. A pessoa vivia afastada do convívio da sociedade. Se viesse alguém, tinha que gritar que era leproso. Havia uma comunidade leprosa e esses leprosos também estavam sofrendo, porque o povo não provia mais o alimento para eles, porque as portas da cidade estavam fechadas. Mas os heróis dessa história são essas pessoas que não têm nome, que são estigmatizados pela sociedade. Pessoas, aleluia, que estavam segregadas, pessoas que sabem o que é sentir dor, pessoas que não têm status, pessoas que não têm nome. São essas pessoas que são os heróis desta história. Quem sabe você é um desses nesta noite, que está sofrendo, que não é visto, que é caluniado, aleluia. O Senhor está contigo nesta noite para te ajudar, e Ele diz que você é mais, eu sou mais do que vencedor. Recebe a tua vitória nesta noite. Nós não estamos aqui fazendo apologia a erro, mas eu percebo que para se viver em meio à crise, precisa-se aprender a sentir dor. Esses homens estavam afastados. Esses homens não tinham mais nenhuma esperança para as suas vidas. Estavam famintos, eram estigmatizados, segregados. Aleluia. Pessoas que estavam afastadas das suas famílias. Tudo que eles tinham agora era fora dos domínios da cidade. Não tinha alimento para eles. Não tinham mais motivos para que eles continuassem vivos. Eles estavam assentados. E eles fizeram uma reflexão. Aleluia. Olha, se nós continuarmos aqui sentados, nós certamente morreremos. Se nós entrarmos na cidade, a fome na cidade, nós também morreremos. Mas vamos até o arraial dos Sírios. Se ele nos matar, simplesmente morreremos. Mas se eles nos deixar viver, nós viveremos. Eu quero profetizar uma palavra de vitória para a tua vida nessa noite. O Senhor está dizendo que Ele é contigo em meio a esta crise que você está vivendo. E para se viver em meio à crise é necessário desapegar de muitas coisas. Aleluia. Aqueles homens, para a sociedade que eles viviam, eles já estavam mortos. Eles já não existiam mais. Eles eram a escória da sociedade. E muitas vezes, para que possamos vencer as crises, nós precisamos morrer para o mundo. Aleluia. Nós precisamos estar mortos pelo pecado. Aleluia. Nós precisamos estar mortos para as coisas que perecem, mas sermos vivos para servir a Cristo. Aleluia. Parece um paradoxo, nós já estamos mortos para esse mundo, mas cada dia que morremos para o mundo, estamos mais vivos para Cristo, porque como o apóstolo Paulo disse, para mim o viver é lucro e o morrer é ganho. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por causa do nome de Cristo, nós estamos entregues à morte.
todos os dias. Para se viver na crise, precisamos morrer para o mundo. E quanto mais morremos para as coisas do mundo, quanto mais nós desapegamos das coisas do mundo, mais nós temos vida, aleluia, em Cristo. Uma vida maior do que muitos têm aí, porque a nossa vida está em Cristo e Ele nos prometeu a vida eterna. Jesus diz que Ele veio para que tenhamos vida e vida com abundância, vida eterna. Você está vivo para Cristo nesta noite. Para que possamos vencer a crise, precisamos nos desapegar. Aleluia. O apóstolo Paulo disse certa vez na carta aos Coríntios: os que se alegram, não se alegrem. Aleluia. Os que têm alguma coisa como não temos. Mas eu que sou abominação, e esta abominação se torna em graça, se torna em força para os fracos. Aleluia. Nesta noite, o Senhor está dizendo que quanto mais eu me desapego, quanto mais nós nos desapegamos das coisas temporais, quanto mais nós morremos para o mundo, nós vivemos para Cristo. Glória a Deus, aleluia. Deus tem uma providência para mim, para a tua vida nesta noite. Esses homens, pastor, já estavam mortos. E eles estavam assentados ali. Eles sabiam que a cidade estava fechada, sitiada e que não havia alimento lá. Se eles entrassem simplesmente lá, o seu estado seria de morte. Porém, eles refletem na vida que eles estavam vivendo. E eles têm uma atitude de amor, uma atitude de reflexão e uma atitude de ação, para que possamos vencer as crises nos nossos dias. Nós precisamos aprender a agir. Aleluia. Precisamos tomar uma atitude de ação. Quem sabe tudo está nos convidando a pararmos. Aleluia. Ou não temos um nome, ou muitas vezes está passando por um processo de perda, de dor, de sofrimento, de angústia. Mas após aqueles homens refletirem no estado que eles estavam, eles tomam uma atitude de fé, de agir. Olha, se continuarmos aqui, teremos morte. Se continuarmos prostrados, sentados aqui, a morte com certeza virá. Morreremos. Se entrarmos nos arraial da cidade, morreremos também. Mas vamos ter amor à vida. Vamos acreditar que algo pode acontecer. Vamos nos levantar daqui. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Porque do jeito que está, pior não pode ficar. Eu creio que é daí para melhor. Se eu me levantar, aleluia, será daí para melhor. Coisa boa vai acontecer. Quem sabe Deus está dizendo para mim, para você: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Quando Jesus veio, ele disse, o profeta disse, ele não apagará o pavio que fumega. Quem sabe ainda há, aleluia, uma fagulha de fogo dentro de você. Jesus não vai apagar, não. Ele vai soprar para que o fogo se acenda e você tenha esperança, tenha fé, acredita que o milagre vai acontecer. A palavra chega. Quando ele veio, a Bíblia diz que o povo que estava em trevas, marginalizado, viram uma grande luz. Jesus tem uma palavra de vitória. Se continuarmos prostrados, vamos morrer. Já somos segregados, sofremos, marginalizados, estigmatizados.